Olá, mais um feriado começando e mais um vlog neste canal. Percebi que eu praticamente só faço vlog aqui pro YouTube quando tem feriado, e isso porque gravar vlog na minha rotina normal é uma coisa meio difícil. Mas estamos aqui tentando, sem muito sucesso, mas tentando, porque vocês pedem muito para eu fazer mais vlogs aqui no canal. Então, feriado, hoje é dia 28, 27 na verdade, acabei de checar, estou prestes a ir para o trabalho, geralmente eu trabalho de casa, mas hoje tenho que ir lá. E aí, queria aproveitar que estou arrumadinha para dar início a este vlog, cujo objetivo é mostrar um pouco do meu feriado. Vai ser um feriado um pouco mais agitado do que eu estou acostumada, tem algumas coisas marcadas, e eu queria muito concluir a leitura de um livro que eu tô querendo ler já tem um bom tempo, que é o Escute as Feras, da Nastasia Martin. Espero que se fale assim o nome dela. Da última vez que eu resolvi gravar um vlog de leitura aqui no canal, eu fiz uma enquete no Instagram e este livro estava entre as opções, e aí vocês escolheram a opção que eu menos queria ler. Então eu falei, desta vez não vou perguntar. Não gostei dessa tal de democracia, então baixou aqui a tirana que sou e escolhi o Escute as Feras. Seguinte, eu não sei muito sobre este livro, o que chega a ser até curioso, porque este foi um livro que bombou muito à época de seu lançamento. Eu, inclusive, recebi da editora, a Editora 34, na época do lançamento dele, mas aconteceu aquela coisa que a freguesia do canal já conhece. E pra mim, eu sei que é bobo, mas é mais forte do que eu. Ou eu leio antes do hype, ou eu leio depois do hype. É muito difícil eu ler algo durante o hype, porque, como dizemos no meu país, Nordeste, eu pego abuso do livro. Fico em todo lugar, falo, ai, não quero mais, não aguento mais. Então, apesar de ter visto muita gente falando do livro, eu não li resenha, nem vi resenha, porque é isso. Peguei abuso e falei, ai, não, quando eu for ler, eu descubro qual é. E o momento chegou. O que eu sei sobre esse livro é, basicamente, que a autora, a Nastasia, é uma antropóloga francesa, e que ela estuda um povo chamado Iven. Eu vou deixar escrito aí na tela para vocês, que é um povo que vive de forma isolada no norte da Sibéria. É uma região montanhosa, muito fria, com vulcões inativos, e com a presença de ursos. Há muitos ursos naquelas florestas. E a Anastasia, certo dia, enquanto fazia uma pesquisa de campo, acaba sendo atacada por um urso. Ela fica bastante machucada, os ferimentos são bem graves, e é basicamente isso que eu sei sobre o livro. Mas vamos descobrir algumas coisas sobre ele juntos, porque ao longo deste vlog eu vou dar aqui algumas atualizações de leitura. Então, sem mais delongas, bora que eu tenho que ir trabalhar, e curiosa para ver qual é a deste livro aqui. Pois bem, gravei a publicidade que tinha que gravar, editei, já enviei tudo. Gente, eu me sinto muito blogueira quando eu falo, ai, gravei minha publicidade. Mas a verdade é que não é algo tão rotineiro assim. Pra mim, eu faço pouquíssima publicidade, acho que quem me acompanha já deve ter percebido, né? E isso porque eu sou muito chata. Se o produto ou a ideia, a empresa, enfim, não estiver 100% alinhado com o que eu acredito, e se eu não tiver muita liberdade criativa na hora de produzir o conteúdo para publicidade, não tem a menor possibilidade de eu fazer. E muitas vezes, nessa coisa de publicidade, assim, de briefing, eles passam algumas coisas que eles querem que você fale, mas
eu não gosto de receber esse tipo de instrução. Então, enfim, acreditem que quando eu faço publicidade é de um negócio que eu realmente acho legal. E a da vez foi com a editora Unesp para a Feira do Livro da Unesp, que, nossa, eu acho um evento super legal. Eu adoro trabalhar com a editora Unesp. Já tive a felicidade de trabalhar com eles outras vezes. Aliás, falando em editora Unesp, vocês já viram esta coleção gracinha deles, a de clássicos da literatura? E isso não é publicidade, tá? É porque eu amo essa coleção. Então fica a dica aí, vale a pena dar uma olhada caso você não conheça. Vamos às atualizações. Primeira coisa, gente, eu sei que não é o foco deste vlog, mas assim, que livro? Eu vou dar esse livro aqui de presente pra muita gente a partir de agora. E se tudo tiver corrido como esperado, já tem um vídeo sobre ele aqui no canal. Oremos. Se não tiver, a gente finge que nada aconteceu. Mas vamos pro foco do vlog, então, que é o Escute as Feras. Tô bem no comecinho, tô na página 19, mas já tô achando a leitura bem interessante e um pouco... Bom, não sei muito bem o que eu ia falar que achando um pouco diferente do que eu esperava, mas não sei bem o que eu esperava. Mas eu imaginava que talvez ela fosse fazer uma coisa mais cronológica, sabe? Uma linha do tempo, tipo, como é que foi o ataque do urso, etc. Mas a gente tem só alguns fragmentos do que aconteceu, ela ainda não detalhou muito bem esse encontro dela com o urso, mas já deu pra perceber que foi algo muito grave, ela tem de fazer uma série de cirurgias. Para essas primeiras impressões, queria comentar sobre duas coisas. Primeiro, eu acho bem legal a estrutura do livro, que é divididinho, sabe? Eu vou deixar passando aí na tela para que vocês vejam melhor, mas o livro tem meio que alguns fragmentos, o que facilita bastante a leitura, porque não sei vocês, mas eu, quando pego um livro para ler, preciso terminar o capítulo, sabe? Ou chegar em alguma quebra de texto. E às vezes os capítulos são gigantescos, ou você demora muito até encontrar uma quebra de texto, e aí isso acaba dificultando um pouco a leitura para mim, porque sempre antes de começar a ler, de sentar para ler o livro, eu pego e vejo mais ou menos a duração do capítulo pra ver se vou conseguir ler naquele tempo que eu tenho. Gente, que barulheira é essa lá fora? Eu acho que era alguma coisa da Páscoa. Hoje é Sexta-feira Santa, então acho que o pessoal tá fazendo uma caminhada aí. Não sei qual seria o nome adequado. Enfim, voltando. Então, quando o capítulo é muito longo, acaba dificultando um pouco a leitura, porque muitas vezes eu pego o livro e eu não tenho o tempo hábil para terminar aquele capítulo. Então, quando é um livro mais fragmentado, costuma me agradar bastante, e é o caso aqui. E um outro ponto que eu queria comentar é, eu tô gostando muito da descrição das sensações dela. Ela comenta sobre como assim que ela é atacada pelo... Assim não, né? Um tempinho depois de ela ser atacada pelo urso e ela tá lá esperando o resgate, sobre como os sentidos dela ficam mais aguçados, ela consegue sentir as coisas melhor, ouvir muito bem. E isso me lembrou uma experiência que eu mesma tive. Quando eu era pequenininha, eu me machuquei, foi bem grave, assim, eu perdi bastante sangue, ficou tudo bem, tá? Estou aqui viva, inteira, sem sequelas, só com cicatriz mesmo. E aí eu lembro, assim, de ter ficado jogada no chão e as pessoas chegando, né, vendo como é que eu tava, o pessoal desesperado. E eu lembro de que parecia que eu tava absorvendo o que tava ao meu redor de uma maneira muito mais intensa, sabe? E isso é tão legal nos livros, né, porque eu não lembro da última vez que eu revivi essa memória. E aí, quando eu li essa descrição dela, eu fiquei, putz, sei mais ou menos como é isso. Ah, é daquelas coisas que fazem com que eu ame os livros ainda mais. Mas essas são as primeiras impressões. Agora eu vou dar uma geralzinha na casa, depois fazer a janta e, por fim, ler mais um pouquinho deste livro. Acho que eu consigo chegar pelo menos ali, mais ou menos metade da leitura. Veremos, não sei se a gente conversa sobre a leitura hoje ainda, mas amanhã certamente trago mais impressões. Estamos na cozinha, acho que não escolhi um ângulo muito bom, né? Mas vai ser isso aqui mesmo. Estou prestes a fazer o especial de sexta desta residência. Sábado é o dia do meu treino de corrida mais longo da semana. E aí o ideal é que no jantar do dia anterior, já que eu saio bem cedinho, eu coma bastante carboidrato. Então, sexta-noite eu sempre faço macarronada. É um macarrão bem simples, um macarrão que, aliás, italianos provavelmente morreriam vendo, porque é um macarrão com frango e um molho que é um mix de tomate com mostarda e também um pouquinho de manjericão.
Mas juro, fica muito gostoso. Gente, esse macarrão ficou horrível. Socorro! Assim, pessoalmente, já não parecia muito bonito, mas na filmagem ficou pior ainda. E eu preciso vir aqui defender a honra do meu macarrão, porque ele é muito bom, de verdade. Só que o que aconteceu? A gênia resolveu, no dia que ela ia filmar para vocês a receita do macarrão dela, testar um macarrão novo. E eu estava acostumada com o tempo de cozimento do meu outro macarrão. E aí eu nem me liguei disso, que o tempo de cozimento geralmente muda, né? De massa para massa. E aí eu deixei lá. Eu geralmente, como eu já tenho a banha, né, do macarrão que eu costumo usar, geralmente cozinho o molho enquanto o macarrão tá cozinhando, porque eles ficam prontos, dado o meu processo, ao mesmo tempo. Mas não foi o caso deste. O macarrão ficou pronto super rápido, era tipo metade do tempo do outro que eu uso. E aí acabou ficando uma papa. Ai, Deus. Bom, tava gostoso, mas assim, eu não gosto de macarrão molenga. E foi o que aconteceu. Vamos ter que repetir essa receita outro dia. Bom dia, 30 de março, agora são exatamente 6h25, tô saindo para treinar, temos 20 quilômetros. Tô empolgada pro treino de hoje, eu gosto muito desses treinos mais longos, acho que corrida é o meu tempo comigo mesma, sabe, um tempo que eu consigo espairecer, me desconectar um pouco, ficar só eu mesma e os meus pensamentos, e muitas vezes nem eles, porque muitas vezes eu não penso em nada ao longo da corrida, mas acho que hoje vai ser meio que corrida terapia, sabe? Porque eu tô precisando pensar em algumas coisas. Já tenho até a pauta dos meus pensamentos na minha cabeça. E estou pronta, eu tô meio abaixada aqui por causa do ângulo, mas tô pronta. E como hoje é um treino mais longo, eu tô indo com a minha mochilinha de hidratação, né? Porque são 20 quilômetros, que é bastante tempo correndo. E aí eu levo esta mochilinha, ó, isso aqui é um canudinho. Aí atrás tem o reservatório de água. Tô levando também alguns géis de carboidrato. Esses treinos mais longos, o ideal é que você vá se alimentando também. Digo entre aspas porque pra mim a alimentação tem muito a ver com comida, né? E isso aqui não é comida, é um gel de carboidrato, mas enfim, você repor suas energias ao longo do treino. Essa mochilinha é a mochilinha da Hermione, sabe aquela bolsinha da Hermione que cabe tudo de Harry Potter? Pois é, este aqui é o equivalente da mochilinha de hidratação. Vamos lá. Nossa, gente, o sol hoje castigou, hein? Jesus. Eu acabei nem aparecendo aqui pra atualizar vocês da leitura ontem, porque ontem foi um dia bem mais corrido do que eu pensava. Eu achei que ia só encontrar as minhas amigas pra almoçar e depois ia voltar pra casa e ficar aqui fazendo minhas coisas, mas acabou que a gente encontrou outros amigos, aí vieram aqui pra casa. E aí acabou que hoje marcaram coisa também. Gente, muitas interações sociais. Confesso que hoje eu tava bem afim de ficar quieta, lendo meu livro o dia inteiro, mas eu vou me esforçar. Introvertidos entenderão. Atualizações sobre a leitura. Já passei da metade do livro, termino hoje ainda com certeza, e
Gente, literatura é um negócio muito incrível, né? Tava estranhando um pouco essa leitura, porque aqui a gente tem uma coisa que tá meio longe, eu diria, do pensamento padrão ocidental. Não sei se essa terminologia é correta, mas o que eu quero dizer é que aqui a gente tem algumas abstrações, sabe? Ela fala sobre algumas coisas que não estão no plano racional e eu confesso que eu tenho um pouco de dificuldade com abstração, sabe? Eu sou muito racional, eu quero saber por que as coisas acontecem, exatamente porque eu gosto disso, sabe? Me dá um certo conforto. Então, quando eu entro em contato com essas coisas meio místicas, umas coisas mais abstratas, eu confesso que eu tenho um certo estranhamento. Aconteceu um pouco aqui, só que aí eu fiquei pensando ontem, depois de ter lido, e eu acho que no fim das contas está sendo uma experiência super interessante, sabe? Ver essa outra visão. E agora ela tá voltando pra França, porque de início ela tá na Rússia, e ela faz algumas cirurgias lá, mas depois ela vai continuar o tratamento dela na França, de onde ela é, aliás, a autora. E aí a gente já vê alguns choques também acontecendo entre essas culturas. Acho que na parte que eu tô a gente vai entrar um pouco mais nisso agora. Isso se reflete não só no âmbito assim de pensamento, mas também na prática médica, sabe? Ela chega lá na França e o pessoal fala: nossa, fizeram isso aqui tudo errado, a gente vai ter que recomeçar seu tratamento do zero. Enfim, muito interessante assim ver tudo isso. Mas já atualizei um pouco vocês, agora eu vou tomar o meu segundo café da manhã. Fiquei com muita vontade de tomar um café da manhã que tem aqui perto de casa. Sequei meu cabelo bem porcamente, aliás, ele ainda tá meio molhado aqui embaixo. Agora que eu estou mirando no visor, eu devia ter secado a minha franja, né? Devia ter escovado, na verdade. A minha franja é a única parte do meu cabelo que eu sempre escovo, porque quando eu seco só, tipo, passo o secador, tem vezes que ela fica bem, tem vezes que ela fica meio caótica. Hoje eu acho que ela tá meio caótica, mas tudo bem, não tem problema. E vou passar um tempinho lá pela manhã, então, lendo. Eu gosto muito de fazer isso, às vezes, assim, ler fora de casa, sabe? Num ambiente gostoso. Esse café é muito bom, a comida é muito boa, o ambiente é muito legal. Digníssimo estar jogando tênis, então eu vou sozinha e eu gosto de ir sozinha aos lugares, não tenho problema algum com isso. Tô indo com este vestido que é o que eu chamo de look da preguiça. Toda vez que eu tô meio sem paciência pra decidir o que vestir, enfim, quero alguma coisa prática, eu boto este vestidão. Acho ele lindo, é da Farm, mas é de uma coleção bem antiga. É bem difícil comprar coisa na Farm, primeiro porque é meio caro, e segundo que eu não gosto muito de estampa, e quando eu penso em Farm, não sei vocês, eu penso naquelas estampas, todas coloridas, etc. Não é muito a minha vibe, mas este vestido aqui, nossa, eu amo. E estou com este sapato aqui, que eu confesso que acho muito feio, mas é muito confortável. Então, é isso aí. Tô tentando me acostumar, acho que é a segunda vez que eu tô usando. Comprei esse sapato basicamente porque eu tava sentindo falta de ter um sapato só pra quando eu vou aqui perto de casa, sabe? Queria só um negócio tipo de enfiar o dedo mesmo, prático, que não fosse havaiana. E aí arrumei esse sapato aqui. E fiz questão de pegar o mais parecido com o meu pé possível, a cor. Justamente pra ele não chamar tanta atenção. Blogueiragem feita, vou pegar uma eco bag só pra colocar o livro, meus marcadores e cartão. E partiu. Fome.
estamos alguns dias, talvez muitos dias na verdade, depois para finalmente fechar os comentários sobre Escute as Feras neste vlog. Fiquei um tempinho aí pensando sobre o livro e quando eu terminei o livro, eu pensei muito sobre o começo dele. Eu queria ler o começo dele aqui para vocês. O urso, a essa altura, já se foi há muitas horas e eu espero a bruma se dissipar. A estepe está vermelha, as mãos estão vermelhas, o rosto entumecido e dilacerado já não é o mesmo. Como nos tempos do mito, é a indistinção que reina. Sou essa forma incerta de traços desaparecidos sob as brechas abertas no rosto, cobertas de humores e de sangue. É um nascimento, pois claramente não é uma morte. E eu lembrei especificamente deste trecho. É um nascimento, pois claramente não é uma morte. E lembrei dele porque após finalizar o livro, fica muito claro que a postura dela diante desse acontecimento, desse ataque, aliás, ela não usa nem mesmo a palavra ataque, ela fala que é um encontro com o urso, é uma postura de um nascimento, uma nova vida a partir dali. E é muito o que a gente tem neste livro. Eu tinha falado com vocês, né, que acho que foi no meu primeiro comentário aqui, que o ataque do urso ainda não tinha sido descrito e que eu tava curiosa. Isso acontece bem no finzinho do livro, porque o que ela vai fazer aqui mesmo é falar sobre as experiências dela, sobre como esse encontro com o urso, na verdade, mudou a vida dela. A gente vê que o que se segue a esse ataque, a esse encontro com o urso, é, na verdade, um processo de... Eu detesto usar esta palavra porque ficou banalizada aí de um jeito não muito legal, mas é um processo de autoconhecimento. Ela basicamente é atacada, então, e aí tem todos os primeiros atendimentos na Rússia pós-soviética mesmo. Depois ela volta para a França, tem todo aquele rolê dos hospitais que eu mencionei aqui brevemente para vocês, né? E ver toda essa parte do choque cultural é muito interessante, mas é interessante também ver como ela não se sente mais em casa. Ela volta para casa, volta para aqueles que a amam, mas é nítido que as coisas não são e não podem mais ser como já foram um dia. É como se ela passasse a habitar um não lugar, sabe? E ela, vendo tudo isso, pensa, beleza, eu tô me sentindo assim, fala dos traumas dela, do que ela tá sentindo, mas a gente vê que ela olha muito pra frente, sabe? Como é que vai ser daqui pra frente? Como é que isso me mudou? O que eu vou fazer a partir disso? E a conclusão dela é a de que ela precisa voltar para o local onde ela estava quando foi atacada e sair em busca de si. E esse processo é muito interessante, assim, ver o percurso que ela faz até chegar a essa conclusão, porque nisso ela passa justamente pelo que eu achei mais interessante nesse livro, que é ver os choques culturais, de como as coisas são diferentes entre as culturas. Aqui a gente tem basicamente 3 culturas diferentes. A cultura francesa, que simboliza essa coisa mais ocidental, sobre a qual eu já falei aqui também. A cultura dos Iven, que é o povo que ela estudava, e também a cultura russa, porque os Iven, apesar de habitarem a Sibéria, são muito apartados da sociedade. E entre os Iven e os franceses, é especialmente interessante perceber como ela volta para casa e as pessoas a tratam como uma coitada, sabe? Bem aquela coisa de, nossa, era tão bonita, vai ficar com o rosto marcado, ai, que pena que aconteceu, sua vida nunca mais vai ser a mesma, e assim, de um jeito ruim. Isso acaba fazendo mal pra ela, porque ela não queria aqueles olhares de pena, mas é só o que ela recebe, e não tem intenções ruins por trás disso, mas acaba que aquilo faz mal pra ela. E enquanto isso, entre o povo Iven, há até mesmo uma terminologia para designar aqueles que tiveram o encontro com o urso e que sobreviveram após ele. Eles tratam essas pessoas, esses sobreviventes, são tratados como uma espécie de deferência. Alguns têm até medo, sabe? E ela retrata isso aqui. E eu fiquei com vontade de saber mais desse povo, porque nós temos foco em algumas pessoas desse povo, as pessoas de que ela está mais próxima. Apesar das poucas páginas, é um livro que diz muito, sigo pensando sobre ele até hoje, faz o quê? Uma semana que eu terminei de ler e com certeza ainda vou continuar pensando, mas não é um livro que... Bom, literatura nunca é unanimidade, né? Mas é aquele livro que talvez divida opiniões aí, justamente porque ele tem esse ar mais onírico, algumas pessoas podem se sentir
desconfortáveis frente à aura meio mística, sabe? Que há aqui em alguns momentos, e eu entendo, mas foi uma leitura que foi me desarmando aos poucos, sabe? Eu comecei um pouco mais resistente, vendo a filosofia de vida, digamos, desse povo e como ela enfrentava tudo aquilo, e terminei no fim gostando muito do livro, tanto que há uma espécie de, não sei se é a palavra correta, mas há uma espécie de continuação para Escute as Férias, que é este livro aqui, tá no plástico ainda, porque eu comprei ontem, acho que foi ontem, que é o A Leste dos Sonhos, onde, aliás, pelo que eu vi, ela aparentemente vai falar mais sobre o povo que ela estuda. Quem sabe, em breve, a gente não conversa sobre este livro também aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se tiverem mais sugestões para vlog, o que vocês gostam de ver, por favor, deixem aqui nos comentários, porque eu quero tentar trazer mais vlogs aqui pro canal, apesar de ser um pouco difícil dada a minha realidade. Mas vamos tentar e eu vou adorar ver as sugestões de vocês. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like e de se inscrever aqui no canal, caso não seja um inscrito ainda. Um grande beijo e até os próximos vídeos.